Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo nesse momento aqui pelo canal. Por que na minha igreja não acontece milagre? Enquanto outras anunciam tantos milagres como vemos por aí, por que que na minha não acontece milagre nenhum? É só aquela mesmice, culto e acaba e vai embora. Antes, clique em gostei e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para ajudar a divulgar o canal e ajudar a divulgar o vídeo também. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Embora isso não acontece mais com a mesma intensidade que nos tempos bíblicos, se referindo a milagres, mas ainda é possível acontecer. Cura, libertação, libertação de demônios, cura ou qualquer outro tipo de milagre ainda é possível acontecer em nossos dias, como acontece. E inclusive Jesus deixou claro que os sinais iriam prosseguir após a sua morte. Marcos 16, verso 17, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Está aqui sinais do Espírito Santo, libertação, seguirão. Ele disse isso para a igreja. E também na igreja primitiva acontecia. E nós pertencemos à igreja que foi fundada em Atos 2, que é a igreja primitiva. Nós estamos na dispensação da graça, que é a mesma dispensação dos apóstolos. Não houve nenhuma mudança. Veja em 1 Coríntios 12, onde cita os dons deixados para a igreja. E alguns destes dons são manifestos por sinais, como cura, expulsão de demônios. Mas então, por que em algumas igrejas isso não acontece? Não há sinais nenhum. Por quê? Alguns fatores podem contribuir para isso. Por exemplo, algumas igrejas não acreditam em milagres. Algumas dizem que isso foi apenas para o tempo apostólico, para o tempo dos apóstolos. A era apostólica acabou em João, mais ou menos anos 100 depois de Cristo. Então, alguns julgam que era só para a era apostólica. Aquele tempo aconteceu mais milagre. Hoje não acontece com a mesma intensidade dos tempos dos apóstolos. Mas os dons dados à igreja é a mesma igreja. Os sinais, os dons e maravilhas, que foram dados para a igreja, os tempos dos apóstolos, pertenceu à igreja a qual nós pertencemos. É a mesma dispensação da graça. Não acontece milagre, como antes mais, que aleijado andava, mortos ressuscitavam, mas acontece. Mas Jesus disse que os sinais iriam prosseguir para a igreja. Então, para a igreja. Hoje, outras igrejas acreditam, mas não dá lugar para Deus operar na igreja. Não são igrejas de oração, não oram, oram pouco, fria, muita incredulidade dentro da igreja que impede de Deus operar, muita pessoa incrédula, a tolerância ao pecado, esfriamento e outros fatores que contribuem para Deus não operar. Igrejas que operou no passado, hoje não opera mais. Poderia citar nome de igreja que eu conheço, mas não vou, não, porque não tem por que fazer isso. Embora milagre seja possível acontecer em nossos dias, mas a pessoa não deve fundamentar a sua fé somente nessas coisas. Isso não pode ser usado como base para a sua fé. O que convence a pessoa do pecado e leva a pessoa a ser salva é a palavra e não os sinais. Milagre o diabo também pode fazer. O diabo também pode fazer milagres.
Não se pode identificar uma igreja como sendo verdadeira somente pelos sinais, mas pela doutrina que ela ensina, ou seja, pelos seus ensinos. A pessoa deve priorizar a palavra e não os sinais, porque em alguns casos, nem sempre alguns milagres que desejamos poderão acontecer. Nem sempre alguns milagres que as igrejas prometem vão acontecer. Igrejas que são focadas em milagres é para atrair pessoas. E eles prometem milagres que muitos destes nunca vão acontecer. Só causa decepção e frustração na vida de muitos. Pessoas decepcionadas. Jesus disse para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, muitas igrejas priorizam os sinais para atrair pessoas com milagres, que na maioria dos casos nunca vão acontecer. Isso sempre existiu. É só um chamariz. Muitos testemunhos de milagres que vemos por aí pode ser combinado. Outros podem ser sensacionalismo, outros coincidência. A gente que já tem certa experiência já viu ao longo dos anos muitas coisas, que nem tudo é milagre. Os milagres do tempo de Cristo eram reais e visíveis. Aleijado andava, cego enxergava, mudo falava, mortos ressuscitavam. E muitos desses que vemos na TV ou na internet não são reais e não podemos crer na veracidade, né? Eu era pobre, fiquei rico, era empregado, virei patrão, é só isso só. Coisas que não se pode provar a veracidade e nem a origem também. Preste atenção, e nem a origem. E também você não deve crer que todos os milagres que vemos por aí sejam de Deus. Você deve ver se os ensinamentos da tal igreja têm fundamento bíblico. A Bíblia manda julgar. Os milagres do diabo é centralizado no engano e a intenção é que a pessoa creia na mentira e viva no erro e no engano. Vamos ler, vou citar aqui, já sei de cor, já 1 João 4, verso 1, onde diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E eu falo aqui às vezes e muitos não compreendem o que eu quero dizer. A Bíblia manda provar. Paulo disse: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, jogar para ver se está em conformidade com a Bíblia. A Bíblia manda julgar. A Bíblia diz para não crer em tudo que vemos, mas provar se está em conformidade com a Bíblia. Então, sendo assim, tudo deve ser provado. Qualquer pregação, qualquer doutrina, qualquer profecia que alguém julga ter: ah, Deus me mostrou essa noite que vai ser assim, 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 eu vi Jesus no trono, não sei o que lá, né? Eu fui arrebatado para o inferno, para o céu. Eu não duvido. Não duvido, não. É possível. Mas a Bíblia manda julgar. Toda profecia, toda manifestação, toda revelação, temos que julgar para ver se está em conformidade com a Bíblia. Então, tudo que vemos e ouvimos, devemos provar. Provar se está em conformidade com a Bíblia ou não. Aqui não cabe, não julgueis para que não seja julgado. Aqui no canal, aqui, alguns me criticam às vezes e não compreendem a minha posição, que é a mesma posição dos entendidos que tem também na internet. Julgar. Aqui não se aplica julgar para que não seja julgado. Julgar para ver se está em conformidade com a Bíblia. Você deve analisar tudo que vê. Se não estiver em conformidade com a Bíblia, não é de Deus. Então, sendo assim, né, resumindo, milagre existe. É possível Deus curar. Eu sou pentecostal.
Eu creio em cura, creio em libertação, creio em prosperidade. Deus pode fazer qualquer tipo de milagre se for de sua vontade. Não se pode focar em milagre, porque nem tudo é da vontade de Deus. Às vezes Deus pode não curar a doença da pessoa. Se a vontade dele for essa, ele cura, senão não. Às vezes Deus pode não enriquecer ou prosperar a pessoa. Então, como está escrito, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Tem coisas que ele não vai fazer porque não é de sua vontade. E ele sabe por quê. E igrejas focadas em milagre, eles falam que Deus vai fazer tudo. Você não pode se conformar em ser pobre, doente, né? Miséria é uma coisa, claro, miséria não é de Deus, né? Se a pessoa ficar desempregada, Deus abre uma porta, claro, né? A pessoa não vai morrer na miséria. Mas cabe a compreensão e se focar apenas na palavra. No mais, se for de sua vontade, ele fará. É isso aí então. Espero, que compreendam aqueles que têm menos compreensão. E é isso aí então. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo.